Sejam todos muito bem-vindos. Queremos agradecer quem está vindo pela primeira vez, agradecer ao Marco Antônio pela harmonização que tanto contribui, para a gente entrar na sintonia, na vibração. E vamos pedir então a dona Iris para fazer uma leitura para a gente antes de começar, e logo em seguida a Luz de Mar vai fazer a prece inicial, para a gente poder prosseguir com a nossa apresentação da noite. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, a leitura se intitula Modo de Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Paulo. Há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas de ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo, e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Que assim seja. Então vamos levar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, rogando a Ele e agradecendo pelo dom da vida, que nós sabemos o quanto é importante estarmos conscientes no corpo carnal. Senhor Jesus,
que nesta noite nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para receber os ensinamentos que o nosso irmão irá nos passar, e que nós possamos levar esses ensinamentos para os nossos pensamentos, para nossas palavras e para as nossas ações. Que nós possamos, no decorrer dessa semana, amar mais do que ser amado, dar mais do que receber, perdoar mais do que ser perdoado, pois o Cristo nos ensinou que é morrendo que nós viveremos para a vida eterna. Por isso, Senhor, esteja sempre conosco, nos concedendo força, lucidez, coragem para enfrentar as nossas debilidades e seguir no caminho da boa nova, que é amando e perdoando. Que assim seja. Como sabemos, o Setembro Amarelo é conhecido mundialmente como o mês de prevenção ao suicídio. E no Brasil ele foi criado em 2015 pelo Centro de Valorização à Vida, o CVV, que veio trazer essa prevenção mais assiduamente através de palestras, através de várias promoções, né, com esse tema. E a cor amarela representa, então, a prevenção, a valorização da vida. Portanto, mesmo que o assunto deva ser discutido o ano todo, é em setembro que isso é reforçado. E o INSEB, o Instituto de Medicina do Comportamento, aqui em Anápolis, juntamente com o CEEB, que é aqui o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, programou diversas ações. E essa programação em especial, contando com a presença de vários palestrantes, vários representantes na área, especialistas nos assuntos. E hoje, com o tema Autoconhecimento e as razões para viver, temos a honra de apresentar Frederico Carramaschi, membro da Associação Médico Espírita, trabalhador do Centro Espírita Lar Francisco de Assis, e é médico urologista e reside aqui em Anápolis. Então, vamos passar a palavra já para ele, e seja muito bem-vindo à casa. Boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite, agradecer à diretoria aqui do INSEB, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, pelo convite, em nome da Soninha, com quem me fez o contato. E hoje, deixa eu só colocar aqui, só um minuto. Então, e me foi feito o convite para falar nesse mês, né, no Setembro Amarelo, que é um mês que a gente dá ênfase à questão do suicídio. Uma questão cada dia mais presente, cada dia mais atual no dia a dia das famílias de todo mundo, né? E eu, como médico, como espírita, me senti muito honrado e encarei isso como uma missão, para eu ser um instrumento aqui, para poder levar alguns conhecimentos que eu tenho estudado a respeito do assunto e falar um pouco também sobre o autoconhecimento, né? E então tem uma frase do Allan Kardec que eu gosto sempre de citar, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. Sem humildade é impossível ser feliz. E quem é feliz não atenta contra a própria vida. Então, eu trago o tema do autoconhecimento para a gente tentar ir na raiz do problema. E antes de começar, propriamente dita, a apresentação, eu queria contar um pouquinho da minha história, o que me fez estar aqui hoje
passando esse conhecimento para vocês, né? Nasci em Anápolis, passei toda a minha vida em Goiânia. Por lá mesmo eu fiz a faculdade de medicina, vim para uma família estável financeiramente, nasci num berço espírita, toda a minha família espírita, e como todo jovem, como todo adolescente, fui traçando meus sonhos, as minhas metas e fui correndo atrás deles. Tinha o sonho de me tornar médico, consegui. Tinha o sonho de me especializar, fiz 2 especializações. E tudo aquilo que eu me propunha do ponto de vista material, do ponto de vista de objetivos, que todo adolescente, todo ser humano faz, eu fui conseguindo, com muito esforço, fui conseguindo. E cada vez que eu atingia o próximo patamar, a próxima etapa, sempre me ficava aquela sensação que faltava alguma coisa. Ficava aquela sensação de que, poxa, planejei, consegui, mas não é só isso que eu queria. E aí, com 30 anos, eu já era médico, especialista, deixa eu passar para cá, já era médico, já era especialista, estava trabalhando, tinha uma vida estável financeiramente, tinha uma família estável e não me sentia satisfeito com aquilo. E eu, às vezes, até me culpava por isso. Falava, meu Deus, mas como eu tenho tudo que eu tenho, mas não estou satisfeito, não estou feliz porque eu tenho. E aí, foi quando, em 2014, nada por acaso, né, por força do destino e da providência divina, eu vim para Anápolis, vim de Goiânia para Anápolis e comecei a trabalhar, comecei a vir para cá e voltei e resolvi, através sempre da dor, né? A dor que nos leva, através dessas questões existenciais, questões pessoais, resolvi voltar a ser ativo no Centro Espírita. Comecei a frequentar o Centro Espírita, comecei a frequentar o Lar Espírita Francisco de Assis, o qual eu trabalho e frequento até hoje. E a partir daí eu fui entendendo que por trás das conquistas materiais, por trás das coisas que às vezes o mundo impõe para a gente, que a nossa família impõe para a gente, que a sociedade impõe para a gente como felicidade, existe um ser humano aqui dentro, que tem outros anseios, que muitas vezes não condiz com o familiar, não condiz com o que a sociedade quer, mas condiz com o que ela veio fazer aqui como missão, como propósito. E é nisso que eu acredito, né? Nós, como espíritas, sabemos que quando íamos partir para uma nova encarnação, todos nós retornamos aqui com um plano reencarnatório. E esse plano reencarnatório não é o acaso. Ele está totalmente ligado às nossas dívidas do passado e àquilo que a gente escolheu reparar aqui nessa encarnação. E a gente só consegue acessar essas informações, qual é o meu propósito, qual a minha missão, por que eu estou aqui, quando eu começo a me conhecer. Que dentro do Espiritismo a gente fala que foi até citado na leitura inicial, a nossa reforma íntima interior. Quando a gente consegue reconectar conosco, com a nossa missão, com o nosso propósito, a gente começa a reconectar com a nossa consciência, com a nossa espiritualidade e com Deus. E aí sim, aquilo que a gente começa a produzir, os resultados começam a vir, são os resultados que realmente nos trazem a felicidade. Quem está feliz, quem está cumprindo a sua missão, quem se conhece, é feliz. E quem é feliz não atenta contra a própria vida. Então, por esse motivo que eu estou aqui hoje, e por esse motivo que eu escolhi esse tema para falar aqui com vocês na noite de hoje. Então, já falei um pouco, né? Por que falar de autoconhecimento, valorização da vida e a prevenção do suicídio? Por quê? Por que eu trouxe esse tema, né? E aqui eu vou associar, eu tenho estudado muito sobre autoconhecimento, eu vou trazer aspectos da nossa doutrina, os principais da nossa doutrina, aspectos científicos que a medicina tem estudado hoje,
junto com a minha experiência pessoal desse autoconhecimento que eu tenho aprofundado nos últimos 6 anos. Então, por isso que a gente tem que falar dessas 3 coisas, na minha opinião. Então, como eu já tinha dito, né, pela doutrina espírita, nós todos temos um plano reencarnatório que está totalmente conectado com a nossa missão, nosso propósito de vida. Só que quando a gente chega aqui, quando a gente vem aqui para a Terra, a gente vem com tudo configurado no nosso inconsciente, no nosso perispírito, tudo configurado. Só que aí vem o ambiente familiar, o ambiente social, vem a fase da infância, vem a fase da adolescência, vem as distrações que o mundo traz para a gente, vem as percepções e exigências sociais que a gente muitas vezes tem que cumprir pelo meio social que a gente vive. E aí a gente começa a caminhar uma rota distante daquela que a gente veio fazer. Só que por mais que a gente não tenha plena consciência disso, isso sempre vai causando um desconforto, que foi aquilo que aconteceu comigo. Poxa Deus, tenho tudo e não estou satisfeito, não estou feliz, por quê? E aí a resposta que eu encontrei para mim foi essa: porque eu desviei do meu caminho, pelas distrações, pelos desafios, pelas provas que vêm na nossa vida, as expiações, que muitas vezes a gente prefere fugir do que enfrentar, sem saber que a gente não passa aqui na Terra por nada que a gente não precisa passar. E aí começa aquela briga entre o nosso ego e a nossa consciência. O nosso ego sempre trazendo a vaidade, a arrogância, o eu. Não, porque eu sou isso, eu sou o título, meu título é isso, eu sou o doutor, eu sou o presidente, eu sou empresário, eu sou isso, eu. Vai alimentando a vaidade, o ego. E aí vem a doença do ego. Egoísmo é a doença do ego. Quando ele coloca o ego acima de tudo e vive em benefício próprio. E esquece que ele está aqui para conviver com os irmãos, para evoluir, e que tem sempre uma missão e um pacto com ele e com o nosso Criador. Né? E do outro lado, é como se tivesse o anjinho e o capetinha, fazendo uma metáfora. Do outro lado, o anjinho é a nossa consciência, que lá no fundo ela sempre dizendo: Frederico, ok, legal o que você fez, mas não é isso que você veio fazer aqui, vamos retomar? Mas aí o ego fala: não, Frederico, para que você vai fazer isso? Olha que confortável, olha que legal esse lugar, olha aqui, olha todo mundo batendo palma para você aqui, todo mundo te reconhecendo, te aplaudindo. Aí você fala: vou só mais um pouquinho aqui. Aí vai indo, só se afastando da sua consciência, da sua missão e do seu propósito. E aí, isso vem ficando de forma crônica. O que ele causa? A dor e o sofrimento. Dor e sofrimento. Que é aquela dor que eu citei que aconteceu comigo. Que mesmo estando com, entre aspas, né, tudo tranquilo, tudo bem, eu não estava satisfeito, eu não estava feliz. E aí a consciência, chega uma hora que a consciência te cobra, e aí vem a culpa, vem o remorso, vem a dor e vem o sofrimento. E aqui vem um ponto que eu gosto muito de falar e que eu gosto muito de frisar também, que aonde que é o ponto, o gatilho inicial que a gente tem que ajustar para que a gente consiga vencer o ego e sobrepor na consciência os nossos pensamentos, né? A doutrina fala muito sobre isso, sobre manter os bons pensamentos, manter em oração, manter em estudo. Toda vez que você tem um pensamento negativo, ele gera um sentimento negativo, emoções negativas, ações negativas, consequentemente, resultados negativos, como ansiedade, depressão, doenças e sintomas físicos, né? Eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas tudo começa aqui,
com um pensamento desajustado, um pensamento negativo. E, com o tempo, esses pensamentos tornam-se tão rotineiros que a gente entra num estado automático que a gente não consegue mais perceber que a gente está perdendo o controle de nossas ações, porque nós estamos errando no que pensamos, né? E quando a gente resolve não mais pensar, fazer e começar a fiscalizar e, como posso dizer, controlar nossos pensamentos, não controlar, mas refletir sobre os nossos pensamentos, a gente começa a mudar os sentimentos, mudar as emoções, mudar as ações. Eu vou dar um exemplo cotidiano aqui, que acontece com todo mundo. A gente está no trânsito, está no seu carro, na sua moto, vem um carro e te fecha à sua frente. Aí vem aquele primeiro pensamento: nossa, mas que cara ignorante, ou qualquer pensamento negativo. Te vem um sentimento de raiva, um sentimento de ódio. Vem aquela emoção que seu coração começa a dar taquicardia, você começa a querer, alguns perseguem, querem agredir, e alguns chegam a agir dessa forma. E aí essa energia, esse pensamento, essa emoção negativa fica ali o dia todo. E assim ele vai levando o dia dele. Chega no trabalho, chega em casa, e aí vira um círculo vicioso muito intenso. E aí, quando esse ciclo vicioso, isso vira uma rotina, começam a vir os problemas de saúde. Aí o corpo, tudo começou com o pensamento. Pensamento levando a sintomas físicos. Eu, como médico, digo, boa parte dos sintomas e das doenças que nós que estamos aqui temos, a origem foi aqui. Inclusive, a depressão que leva ao suicídio, que é o tema da nossa explanação de hoje. Então, toda vez que... E livro, vou citar um pouco da literatura espírita também. Missionários da Luz, livro do André Luiz, tem um capítulo que tem o título Pineal. Vocês conhecem sobre a glândula pineal? Alguém já ouviu falar? Eu vi que tem uma pessoa ali, 2 pessoas, 3... O Edgar eu sei que já, porque ele veio falar, né, Edgar? E aí, a glândula pineal, ela é tida como a nossa glândula, a nossa antena espiritual. É onde a gente conecta com as pessoas, com a energia das pessoas, e onde a gente conecta com a espiritualidade. Se a gente está com pensamentos, sentimentos e emoções negativas, a nossa pineal está emitindo o quê? Emoções, sentimentos e energia negativa. E aí o que a gente vai atrair para próximo da gente? Pessoas e espíritos com sentimentos, emoções, pensamentos negativos. E aí isso desencadeia, além de um processo obsessivo, desencadeia um processo orgânico. A pineal manda estímulo para a hipófise, que é a glândula mestra nossa, que manda estímulo para tireoide, adrenal, gônadas e demais glândulas do corpo, e começa a gerar uma alteração hormonal por um desvio do pensamento. Você joga adrenalina, joga cortisol, que são os hormônios do estresse, na sua corrente sanguínea o dia inteiro. Porque você está estressado, está nervoso, está ansioso, e aí fica cada vez mais. E aí, com esse quadro crônico, o paciente começa a ter resistência à insulina, diabético. Começa a ter hipertensão, porque está sempre jogando adrenalina na corrente sanguínea, hipertensão arterial e suas consequências. E existe, isso que eu estou falando são estudos científicos, tá? Nos últimos 10 anos, se produziu mais estudos científicos sobre medicina e espiritualidade do que nos últimos 2010 anos. Ou seja, foram mais de 20 mil estudos de medicina e espiritualidade. E a maioria deles, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, né, que a gente vê como um país muito científico, né?
Então, isso que eu estou dizendo para vocês, não é da minha cabeça, isso é o que a doutrina diz. Não sei quem já teve a oportunidade de ler o Missionários da Luz. Aquilo ali, para mim, é um tratado de medicina, né? São o que os trabalhos estão dizendo. Existem vários trabalhos dentro da medicina dizendo da relação entre a fé e as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o AVC, o infarto. E além desses problemas que a gente sente fisicamente, vêm os transtornos psiquiátricos, né? Como o que hoje é quase que endêmico, né? Toda a população tem, todo mundo conhece alguém ansioso, todo mundo conhece alguém depressivo, todo mundo conhece alguém ou tem na família alguém que já cometeu o suicídio ou que já tentou cometer o suicídio, né? E tudo começando no pensamento. Então, além disso, o que para agravar, nós como espíritos, a gente sabe que, além toda essa cadeia hormonal que eu disse aqui do ponto de vista médico e fisiológico, a gente tem os quadros obsessivos espirituais. Quando a gente liga nosso plug, eu costumo dizer que a gente tem um plug espiritual e magnético aqui. Quando a gente liga esse plug para o negativo, a gente vai conectar com espíritos negativos. E aí, nós não somos vítimas dos nossos obsessores. Nós demos abertura para que eles chegassem até nós, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E aí, juntando esse quadro psiquiátrico, fisiológico, hormonal, com o quadro obsessivo, a gente chega ao resultado do suicídio, né? Então, meus irmãos, como que a gente pode transformar esse ciclo vicioso, citado aqui em cima, num ciclo virtuoso, num ciclo de melhora, num ciclo de autocura, de autoconhecimento, através... através do autoconhecimento, através do uso consciente do nosso livre-arbítrio, né? Porque o que é o livre-arbítrio? A possibilidade de exclusivamente eu, escolher por mim, escolher, fazer as minhas escolhas. Os bons pensamentos, manter o fluxo de pensamento, de sentimento, não é fácil. É claro que, você está falando isso, mas é claro que eu também me pego com pensamentos ruins, com sentimentos ruins. O que é normal, a gente ter sentimentos ruins, pensamentos ruins. O que não é normal é a gente virar refém dos pensamentos, dos sentimentos ruins que vêm até a gente, né? E por último, uma outra forma que a gente tem é através da meditação e da oração, para que a gente possa não só conectar com Deus, mas também conectar com o nosso interior, com a nossa essência, com a nossa consciência. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala, Allan Kardec, quando ele pergunta para o codificador, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Os benfeitores responderam, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, te conheça você, conheça suas falhas, conheça os seus erros, para que você possa reparar e seguir o seu caminho, seguir a sua evolução espiritual. Então, a doutrina espírita mostra-nos o caminho que devemos percorrer para conseguir isso, essa melhora, que é através do autoconhecimento. O estudo, nós estudarmos nós mesmos, né? A caminhada, portanto, em sentido contrário, é o que a maioria das pessoas tem buscado até agora. É para dentro de nós mesmos e não para fora. A gente tem que começar a entrar dentro de nós e assumir a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, de bom
e de ruim. Nós, como espíritas, nós não podemos nos dar o direito de culpar ao obsessor, de culpar ao familiar e culpar até Deus pelas nossas dificuldades, né? Que nós sabemos que aqui nós estamos para provas, expiações e para a nossa evolução espiritual. Muitos de nós também nos desconhecemos, não costumamos fazer análise profunda da nossa intimidade. Muitos de nós estão vivendo no automático, acorda e dorme e não para pensar no que ele faz entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite. Só faz, automático. Assim, facilmente nos surpreendemos conosco, mesmo diante de situações inusitadas. Quantos de nós já estava numa situação que agiu de uma forma que falou, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Por quê? Porque nós não nos conhecemos e ainda não aprendemos a nos educar, principalmente do ponto de vista emocional, né? Aqui eu vou pular esse slide que fala um pouco do ego, eu já disse, a gente já tinha dito. Esse aqui também. Então, um dos grandes pilares, se não o grande pilar do Espiritismo é esse, né? A reforma íntima interior, que é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. Então, se a gente conseguisse fazer só o que esse slide disse aqui, a gente já estaria com a nossa reencarnação garantida, a nossa evolução garantida. Eu sei que não é fácil, mas é isso que a gente tem que mirar, essa tem que ser a nossa meta. Para transformar o homem e a partir dele toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. A mudança começa primeiro em nós. A gente tem um péssimo hábito de falar, não, se minha esposa, meu marido, meu filho melhorar, eu melhoro. Não, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser o vetor da mudança, né? Então a mudança sempre começa por mim, né? Com um exemplo atingiremos nossos familiares, a comunidade em que vivemos e, consequentemente, tornaremos o mundo num local melhor para se viver. Então, já pensou, se cada um tivesse essa consciência de que se eu me melhorar e cada um tiver essa consciência de se melhorar, o mundo vai ser um lugar muito melhor para se viver, né? Parece uma utopia, mas é para isso que a gente tem que caminhar, né? Então, a nossa escola, a melhor escola que a gente tem, na nossa opinião, né, é a nossa doutrina espírita, né? E aqui vem um ponto interessante que eu gosto sempre de citar também, que é o quanto de nós é frequentador espírita do centro espírita e o quanto de nós vive o espiritismo no dia a dia. O quanto de nós sabe que domingo, 19 horas, tem que ir para o centro espírita, senta numa cadeira, cochila, dorme, celular, doido para chegar a hora do passe, toma o passe, vai embora, chega lá fora, faz tudo que fazia com os pensamentos, ações, emoções, sentimentos. E quantos de nós vem aqui, aproveita esse momento de aprendizado, e quem está falando não sou eu, a gente é só um instrumento aqui em cima, né? Momento de aprendizado, para levar esse ensinamento para a própria vida e começar a ser o fator de mudança própria e no ambiente que vive. Mas eu sou dona de casa, eu não convivo só com a minha família, eu não tenho o dom da oratória, eu não consigo ajudar ninguém. Consegue. Se você se ajudar e ajudar sua família, você já está cumprindo a sua missão aqui, né? Então, isso é um ponto que eu sempre gosto de deixar de reflexão, né?
Quantos de nós têm vivido o Espiritismo? Da boca para fora tudo é muito bonito, mas aqui dentro tem que estar bonito também, né? Não é fácil. E assim, não estou falando que eu já consegui, mas se eu conseguisse, não estaria mais aqui, né? Já estaria em outros planos evolutivos, mas pelo menos essa tem que ser o nosso esforço diário, né? Aqui ele cita 20 exercícios para reforma íntima. Eu vou citar eles aqui que eu acho importante, porque isso aqui são coisas que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, né? É uma cartilha, né? Executar alegremente as próprias obrigações. Silenciar diante da ofensa. Isso aqui não é fácil, né? Mas aí vem o seu controle emocional, o controle dos seus pensamentos. Aqui, vem naquela mesmo caso que eu falei do motoqueiro que cortou o carro, que cortou. Você pode falar, não, ele deve estar num dia ruim, vai com Deus, tomara que ele chegue bem no local de destino dele. Quantos de nós faz isso, né? A gente fala, nossa, por isso que morre, daqui a pouco está caindo aí. Depois fala que não tem sorte, né? Então, assim, esquecer o favor prestado. Toda vez que a gente prestar um favor, prestar alguma assistência, a gente faz de coração, nem sempre espera nada em troca. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Emudecer a nossa agressividade. O nosso cérebro, ele tem uma parte do cérebro que é o cérebro que a gente chama primitivo ou reptiliano, que é o cérebro dos impulsos, que é o mesmo cérebro que tem o cachorro, que tem o jacaré, que tem o peixe e tem a ave. É o cérebro que nos faz sobreviver. Se você pega numa superfície quente, você puxa a mão. Isso é o cérebro reptiliano falando. Se você tem uma ameaça, ele prepara o seu corpo para a fuga. Só que muitas vezes ele age de forma intempestiva, agressiva. Aquele relacionamento que já está perturbado, principalmente dentro de uma família. Aí a mãe fala assim, meu filho, você escovou os dentes? É o cérebro reptiliano. E aí a pessoa fica só no automático, né? E a gente tem que... Claro que a gente precisa do cérebro reptiliano, porque tem momentos que a gente não tem como analisar e pensar, a gente precisa sobreviver. Mas tem várias situações que a gente tem que frear isso, frear a nossa agressividade e promover. Falou, não, calma, minha mãe está falando isso para mim, porque ela está preocupada com a minha saúde. Não, mãe, pode deixar que daqui a pouquinho eu vou. Isso é um exemplo simples, né? Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Ou seja, não ter na sua amizade, você nunca esperar algo em troca. Nunca esperar que ele tenha alguma responsabilidade com você. Ser um amigo pela amizade simples e sincera, sem ter nada de troca, sem interesses por trás, né? E sem querer que ele seja gentil, que ele seja amoroso, porque muitas vezes a gente tem que entender que aqui na Terra cada um está no nível evolutivo espiritual, e a gente vai lidar com pessoas menos evoluídas como mais evoluídas, né? E às vezes a gente tem aquela amizade para ajudar aquela pessoa a evoluir ou para aprender com ela muitas coisas para a gente evoluir também. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Essa aqui é difícil, né? Essa aqui é difícil. Então, a gente tem que entender que as pessoas têm opiniões, a gente tem que respeitá-las, né? A gente não precisa concordar, mas a gente precisa respeitar. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Fazer de bom coração. Treinar a paciência constantemente. Isso aqui também não é fácil, não. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é aquela rodinha do trabalho lá que chega... Nossa, mas hoje eu estou com uma dor de cabeça. Aí a outra fala, nossa, dor de cabeça? Eu estou doendo a cabeça, o joelho e o pé. A outra, não, mas a minha cabeça, o pé, ainda estou com câncer na próstata. Aí vira aquela... Não, aquele momento ela veio falando dela, escuta, acolhe.
né? Buscar, sem afetação, o meio de ser mais útil. Tentar ser o mais útil possível. Desculpar-se sem desculpar-se. Desculpar sem desculpar-se. Ou seja, perdoar sem precisar que a pessoa te perdoe. Perdoa de bom coração. Independente dela ter consciência disso ou não. Porque o perdão não é para a pessoa. O perdão liberta a gente. O perdão liberta quem perdoa. Não dizer mal de ninguém. Maledicência, né? Isso aqui também é um ponto difícil, né? Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Ao invés de assinalar sempre os defeitos das pessoas, tentar valorizar o que elas têm de bom, o que elas acrescentam de bom na nossa vida. Alegrar-se com a alegria dos outros. Olha, isso aqui também é um desafio às vezes, né? Não aborrecer quem trabalha, qualquer tipo de trabalho que seja. Ajudar espontaneamente, ser gentil, respeitar o serviço alheio, reduzir os problemas particulares, ou seja, evitar lamentações e entender que aqueles problemas estão ali para te ensinar, não para te derrubar. Não existe nenhum problema que veio para te derrubar. Nenhum. Todos os desafios, os problemas vieram para te trazer algum ensinamento, para nos trazer, né? Servir de boa mente quando a enfermidade nos tira. Esse aqui é difícil, né? Quando a doença nos assola ou assola algum familiar, tentar manter a fé, a esperança e a serenidade, né? Então, isso aqui foram orientações da irmã Sheila, do livro Visionários do Caminho. Foi tirado de lá. Então, qual que é a força motriz para a gente evoluir? O amor, que é uma fonte de luz interminável. Se nós conseguíssemos viver o amor verdadeiro, o amor próprio verdadeiro, amar a nós mesmos, amar ao próximo e amar a Deus, o resto fluiria naturalmente, né? Então, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui, uma mensagem do nosso grande Chico Xavier, né? Não ame pela beleza, um dia ela acaba. Não ame por admiração, um dia você vai se decepcionar, independente de quem seja. Ame apenas, pois o tempo nunca pode acabar com amor sem explicação, né? Amar sem segundas intenções. Amar porque aquele ser ali, independente de quem seja, é filho de Deus, é seu irmão, né? Então, como entrar no ciclo virtuoso do propósito de vida e da felicidade, e, consequentemente, prevenindo doenças físicas, psiquiátricas, que inclui o suicídio, né? Está sempre tentando buscar a sua consciência através do autoconhecimento, sempre agir com amor e sempre ter fé que tudo que acontece com a gente é porque precisava acontecer. E que por mais que a tempestade esteja muito intensa, depois vem a bonança. E Deus vai nos presentear com a bonança. Autorresponsabilidade e comprometimento. Eu gosto muito de falar sobre esse tema de autorresponsabilidade, por quê? Porque quando a gente assume a autorresponsabilidade, ou seja, a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida, a gente consegue mudar as coisas que acontecem. Agora, se a gente colocar a culpa sempre na crise econômica, no político, no pai, na mãe, no patrão, no amigo, a gente nunca vai conseguir agir. Por quê? Porque quando a gente passa para o outro, a responsabilidade não é nossa, então não depende de nós. E quando você começa a ter na sua vida a autorresponsabilidade, você assume a direção da sua vida. Quem acompanha o Haroldo Dutra, já viu as palestras dele, fala muito sobre isso, né? Inclusive lançou até um livro que chama
a bússola e o leme, né? Que é a bússola que te dá a direção e o leme é que você vai comandando o seu barco de sua vida. E isso é a autorresponsabilidade. E tenha comprometimento com a sua missão e com o seu propósito. Porque se você estiver alinhado a Ele, Deus vai te dar todas as possibilidades e toda a ajuda necessária para que você consiga realizar o seu propósito, a sua missão. Mudanças, né? A gente tem que começar a mudar e vigiar. Orai-vos e vigiai-vos. Vigiar os nossos pensamentos, que consequentemente as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações e as nossas conexões, né? Nós somos um corpo eletromagnético. Nós estamos emitindo e recebendo energia, nos conectando a todo momento, tanto com as pessoas quanto com a espiritualidade. Se aqui tiver, aquilo que eu falei, se seu plug tiver negativo, a sua conexão vai ser negativa, seus resultados vão ser negativos. Agora, se você tiver com o plug para o amor, para a esperança, para a caridade, que você vai atrair coisas boas. Quem nunca viu isso, né? A gente vê isso no nosso dia a dia. Nossa, fulana lá, quando a coisa começa a dar errado, tudo dá errado. A conexão que ela abriu é para isso. Enquanto ela não for lá e não fizer a mudança, vai continuar. Vai continuar dessa mesma forma, né? Da mesma forma que todo mundo no trabalho ou na família, sempre tem os grupinhos. Aquele grupinho ali é o grupinho da festa, da maledicência, aquele ali é o grupinho da igreja tal, aqui é o grupinho desse daqui. Qual grupinho você quer se conectar? Com um grupo que conversa boas conversas, que se ajudam, ou com um grupinho da maledicência, da inveja, da raiva? A gente só conecta com aquilo que a gente está emitindo, né? Isso aqui também, a oração e a meditação. Quantos de nós têm o hábito da oração diária e da meditação, né? E a meditação é uma coisa que mudou a minha vida, assim, me ajuda muito. É como se a gente desse um reset. A gente está passando por um mundo onde a informação, os acontecimentos são muito rápidos. E a gente quer estar sempre conectado com aquilo. E isso gera ansiedade. Quando você faz a meditação, você conecta consigo mesmo e consegue prestar atenção no agora. Você se conecta com o hoje. E quando você se conecta com o hoje, você conecta consigo mesmo e com a espiritualidade. Então, quem não tem o hábito, fica a sugestão de estudar sobre isso também. Então, com a ajuda da meditação, a gente tem que ter a felicidade de viver o hoje, de ser feliz hoje, e não em pensar que se tudo isso acontecer, quando eu tiver com 45, 50, 60 anos, eu estou feliz, né? A gente tem alguns conceitos, né, que quem que é a pessoa que tem depressão? É aquela pessoa que vive remoendo o passado. E quem é a pessoa que é ansiosa? É aquela pessoa que está mais preocupada com o futuro, que vai acontecer no futuro, do que está acontecendo agora. Então, quando a gente vive o hoje eu consigo mudar. O que eu vou fazer agora, eu tenho controle sobre isso. O que passou e o que vai acontecer, por mais que eu planeje, eu não consigo, né? Então, vamos ser felizes hoje. Vamos ajudar hoje. Vamos fazer a caridade hoje. Então, e aí quando você tem a felicidade de viver a própria vida, a gente começa a transbordar, né? A gente fala que é a vida abundante, começa a transbordar na vida dos outros, e aí a gente começa a ser realmente um instrumento divino, um instrumento de Deus, e a gente começa a viver a nossa missão, o nosso propósito, aquilo que a gente veio fazer aqui, né? E aí a gente começa a ter acesso a viver o verdadeiro amor. E aí quando o amor toma conta da nossa vida, as coisas fluem com muito mais tranquilidade, muito mais naturalidade. E é outra frase do Chico Xavier, né? Se você parar de lamentar, notará que a felicidade está chamando seu coração para a vida. Às vezes você não dá nem tempo de ser feliz, tanto que a gente reclama.
Quando o céu estiver cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta, que chegará do campo, e na beleza das flores que surgirão no jardim. André Luiz. Ou seja, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Então, vamos passar pelos desafios? Vamos. Não tem um ser humano que está aqui que não vai passar por problemas. Resolve um, vem outro. Aprende. Colhe os frutos daquele aprendizado. E foca no hoje, para que a gente tenha uma felicidade mais plena. Otimismo, né? Hoje as pessoas estão tomadas pelo pessimismo político, econômico, financeiro, espiritual, emocional, né? Então, é enxergar o lado positivo até de nossas provas mais difíceis na existência terrena. Se tudo que passamos nos faz evoluir, até as nossas expiações devem ser encaradas com bom ânimo, paciência e resignação. Não reclama, aprende. Não culpa a Deus, agradece a Deus. Paz na alma, amor no coração, gratidão pela vida e fé na caminhada. Então, meus irmãos, a mensagem que eu queria deixar hoje, já partindo para a parte final, é essa. Tudo começa, a mudança na sua vida, você que está aí agora com triste, ansioso, com medo do futuro, com ideação suicida, ou seja, pensando em tirar a própria vida, começa a reparar dentro de você. Começa a reparar quais são os seus pensamentos predominantes, seus sentimentos predominantes. Começa a reparar em quais situações esses sentimentos têm o gatilho, eles são intensificados. Que aí você vai começar a enxergar o que tem por trás disso. Começar a enxergar aonde você está errando para que você tenha esses pensamentos, que você tenha essas atitudes, que você tenha essas emoções. E a pessoa que está pensando no suicídio, ela sempre passa por um quadro depressivo. Ok, o passado foi. Você errou, eu errei, eu vou errar. Seu pai, sua mãe, seu amigo já errou, vai errar. Se não nessa encarnação, em outras. Errar. Esquece o passado. Foca no hoje, na mudança. E porque quando você começa a ter a mudança do seu pensamento, do seu sentimento, a própria química, a própria hormônio que você emite dentro do seu organismo muda. E aí começam a vir voltam a sentir as sensações de alegria, de prazer. As medicações psiquiátricas, o que elas são? Nada mais do que estimuladores de serotonina, eles inibem a recaptação da serotonina, elas jogam na sua corrente sanguínea hormônios do prazer, ou então evita que eles sejam reabsorvidos, deixa ele mais tempo na corrente sanguínea. Só que a gente precisa do remédio? É claro que precisa. Tem situações que a gente está tão ruim emocionalmente, espiritualmente, que a gente sempre vai precisar da ajuda médica, psiquiatra, terapeuta, do seu psicólogo, sempre vai precisar, sempre. Mas a partir do momento que você vai tendo a memória, põe o seu organismo a seu favor. Tudo começa aqui, no pensamento. Usa esse instrumento, esse presente que Deus te deu, a seu favor. Não deixa ele te destruir, não deixa seu pensamento te destruir. E aí quando você passa por esse processo de autoconhecimento, você começa a voltar a enxergar a alegria na vida, a alegria em acordar, levantar da cama, a alegria em ir para o trabalho. E muitas vezes a gente tem que passar por um processo de ressignificação grande, de mudança brusca. Ok, tem que começar, tem que dar o ponto de partida. Vale a pena viver a vida. Deus nos presenteou com o processo reencarnatório, nos presenteou com a vida e nos presenteou com o nosso corpo. A gente não tem o direito de tirar a nossa vida, né?
Você fala, mas é fácil você falar que você não está. Não estou, mas já estive em situações de ansiedade, de estresse. Eventualmente ainda passo, que não é, infelizmente, não é 100% bem o tempo todo. Mas vamos parar de ser vítimas do mundo, das circunstâncias, assumir o controle da nossa vida, assumir a responsabilidade das nossas atitudes, mergulhar dentro de nós mesmos, para que a gente possa encontrar a felicidade que tem dentro de nós. Que assim nós vamos vencer as doenças, vamos vencer a depressão, e o suicídio não vai fazer mais parte dos nossos pensamentos, né? Então era isso. Muito obrigado aí pelo tempo, pela atenção de todos. Espero ter contribuído de alguma forma. E eu acho que a gente tem um tempinho. Se alguém quiser fazer alguma consideração ou alguma pergunta, se eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. E uma outra coisa que eu gosto de falar é sobre a autocura, né? Você como médico falando de autocura, você está falando que o médico... Não, claro que não. Se Deus colocou o médico aqui como instrumento dele, é claro que ele tem a sua função. Mas boa parte da responsabilidade da nossa cura é de nós mesmos, né? Então, até isso a gente tem o hábito de terceirizar, jogar. O que eu mais tenho no meu consultório é isso. O paciente chega lá e joga assim, doutor, esse aqui é meu problema, ó. Faz o que tem que fazer e me devolve a solução. E aí, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Cada um tem a sua responsabilidade. Obrigado aí pela atenção de todos, obrigado àqueles que estavam acompanhando aí das suas casas. Espero ter ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus todos aí, obrigado. Seja. Muito bom. As considerações, queremos agradecer imensamente a disposição do Frederico Carmaschi, que aceitou o nosso convite de pronto, né, da Soninha. E tenho certeza que vamos levar conosco as melhores impressões dessa palestra, desses conhecimentos que nos foram passados. Confesso que fiquei de consciência pesada quando eu vi os 20 exercícios ali, né, Lourdimar? Que a gente precisa estar trabalhando sempre, né? Não só quem está afetado, pensando em suicídio, mas eu acho que isso é uma prevenção de todos nós, né? Principalmente nós espíritas que temos tanto conhecimento à nossa disposição. Então, queremos convidar a todos que presentes, queremos convidar os internautas que estão nos acompanhando também pelo canal do Conselho Espírita de Anápolis a estar conosco na próxima semana para o encerramento. No sábado, a palestra com a Ivana Raiski e o Arismar Leon, será uma live no sábado, e no domingo vai ser presencial, será aqui mesmo no INSEB, né? Vamos ter a presença do Maxilânio de Brasília, que vai falar do tema central, que é Viver Vale a Pena, Suicídio Nunca. Então, convidamos a cada um de vocês que vieram aqui hoje para estar conosco no próximo domingo, no sábado, quem puder estar acessando as redes sociais para acompanhar também o Arismar e a Ivana Raiski. Então, agradecemos a presença de todos, dos internautas que nos acompanham, as vibrações, que com certeza a gente recebe daqui, né? E as pessoas que também precisam, que também buscam conhecimento, que todas elas sejam válidas do que hoje tivemos aqui, né? Vamos pedir então ao diretor-presidente Zilmar para proferir a prece final. Cumprir um protocolo aqui que a gente
cobra muito aqui no Instituto, então nós temos que cumprir aqui também. Queridos irmãos, muito obrigado pela presença de todos, que possamos, depois destes esclarecimentos, termos realmente uma semana em que nós possamos transmitir para aqueles que convivem conosco que viver vale a pena. Então vamos orar. Senhor Jesus, amantíssimo Mestre, amigo, depois de tantos esclarecimentos, tantos ensinamentos que temos recebido dessa doutrina de amor e de esperança, te procuramos nesta noite, Senhor, para que, envolvidos no seu psiquismo divino, possamos ter bom ânimo, Senhor Jesus, para viver felizes, viver, Senhor Jesus, bem, na medida em que as condições de entendimento nos facilite. Que todos aqui, Senhor Jesus, possam levar para os seus lares esta paz, levar para os seus familiares, Senhor Jesus, os sentimentos de que viver vale a pena, e que o Senhor possa estar conosco naqueles momentos mais difíceis, que possamos, Senhor Jesus, ouvir a voz dos nossos mentores espirituais, nos recomendando a oração, o silêncio e o perdão incondicional das ofensas recebidas, e que assim seja.